De acordo? Sim. Com a gravação? Ok, né? Então, novamente, boa tarde a todos e todas, né? É um prazer tê-los, vocês aqui conosco. Mais uma tarde, né? Que a gente realiza esse evento, o InFocus. Para quem está aqui pela primeira vez, né? Nós somos uma ramificação da Organização Internacional I3E Women in Engineering, né? Nós somos o grupo de afinidades profissional vinculado à Seção Bahia, né? Essa organização, por sua vez, ela está ligada à organização profissional I3E, né? Então, o I3E, o I, tem membros em todos os continentes, em praticamente, são mais de 800 grupos de afinidades, então a gente tem, esse grupo tem permeia uma grande quantidade de pessoas no mundo inteiro, né? E nós aqui, eu sou Vanessa, né, faço parte do grupo desde a fundação, atuo como tesoureira do grupo, Georgina, que está aqui, a nossa presidente, Daniele, que é professora lá do IFBA, que é nossa secretária, e a gente tem uma nova integrante, que é a Eline, que é do Instituto Federal de Sergipe, que está trabalhando com a gente na parte de marketing, certo? Então, esse evento, o InFocus, né, a ideia desse evento é a gente promover essa integração de profissionais de áreas diferentes, né, como a gente é um grupo que tem um objetivo principal de motivar e integrar mulheres, então a gente sempre traz mulheres para falar conosco, né, então esse evento começou em 2020, a gente teve 5 edições, né, teve o InFocus com o tema setor elétrico, onde a gente teve uma profissional da Equatorial Energia e uma da ANEEL. Depois a gente falou sobre a internet das coisas, com uma representante do governo, né, de um órgão do governo, e uma profissional do CESA Recife. Depois a gente falou sobre setor automotivo, com uma profissional da Ford Camaçari e uma outra profissional da Motorhome da Amazônia. Indústria de transformação, com uma profissional da Red Life, que é uma empresa de vestuário de Santa Cruz, né, uma empresa que está crescendo muito, e uma profissional da Companhia Brasileira de Alumínios, né, de Itapissuma. Em 2020, a gente fechou com um tema que é sobre carreira no exterior, né, e a gente trouxe 2 profissionais, 2 brasileiras que foram para o exterior para trabalhar lá, né, uma do Facebook, Irlanda, e uma que está em uma empresa, a Chantiel Naval Forilon, no Canadá, né? Então, realizamos 5 atividades desse tipo, a gente sempre faz essas atividades no sábado, porque como a nossa audiência principal são profissionais, então sábado é um dia bom para acomodar todo mundo, né? Tanto a audiência quanto as nossas palestrantes, né? E hoje, inaugurando o InFocus edição 2021, com o tema Ciência de Dados, né, a gente tem o prazer de ter conosco aqui Renata Costa, que é cientista de dados na Porto Seguro, e Sirdêmia, que é analista sênior no Itaú Unibanco. Vou passar rapidinho aqui só uma breve biografia das duas. Então, Renata é bacharel em estatística pela Universidade Federal do Ceará e mestre em estatística pela Universidade Federal de São Carlos e Universidade de São Paulo, né? Trabalhou como analista de modelagem e precificação na HDI Seguros e atualmente é cientista de dados na Porto Seguro. E a Sirdêmia também é bacharel e mestre em estatística pela USP e Universidade Federal de São Carlos, profissional com mais de 6 anos de experiência, tendo atuado nas áreas de modelagem estatística de crédito, em que desenvolve modelos estatísticos com análise crítica e técnicas robustas e avançadas, né? Modelagem de seguros, People Analytics, consultoria Analytics, além de atuar na disseminação do conhecimento, construindo e ministrando cursos de modelagem estatística. Então, meninas, desde já eu agradeço demais a participação de vocês, é realmente um prazer tê-la conosco. E para a plateia, né, então a gente vai começar, as meninas vão falar, tem um roteiro, né, dessa fala, e a plateia, se quiser fazer perguntas, pode ir fazendo à medida que as meninas forem falando, vocês podem ir deixando as perguntas de vocês no chat, né, que vai ter um momento oportuno, a gente vai ler as perguntas e elas vão tentar responder para atender os anseios de todos, certo? Além disso, eu vou deixar aqui no chat
um link de um grupo de WhatsApp que vai ser destinado a gente fazer divulgação tanto das atividades do InFocus, né, das novas edições que vão surgir, a gente fazer essa divulgação, e também a gente, oportunamente, tiver que chegar alguma vaga para a gente, alguma oportunidade de emprego nas diferentes áreas, certo? A gente vai estar divulgando por lá, tá? Então, quem quiser entrar no grupo, o grupo vai ser controlado, né, para não cair naquele vício de ficar com muita mensagem, então é só os administradores vão enviar mensagem, né, e as mensagens têm sempre um foco muito específico, divulgar o InFocus e divulgar oportunidades em diversas áreas de engenharia e tecnologia, tá bom? Então para começarmos, né, eu vou deixar, cada convidado terá 10 minutos, né, eu vou pedir tanto para a Renata quanto para a Cirdêmia, falar um pouco da trajetória pessoal e profissional delas, né, da área de atuação, e também explicar um pouco das atribuições de um cientista de dados, né, como é que um cientista de dados trabalha, certo? Então, fiquem à vontade, eu acho que a gente pode começar com Renata, certo? Renata, fica à vontade. Tá bom. Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite das meninas do UIE por estar aqui. Espero que possa contribuir um pouco, né, para esse evento, com as nossas histórias de profissionais, a minha e da Cidêmia. Bom, para começar, eu me chamo Renata, eu sou nascida e criada em Fortaleza. Desde pequena, assim, a matemática sempre foi a minha matéria preferida, né? Só que ao longo da minha infância eu sempre quis ser várias coisas que não voltada para exatas. Só que aí no momento quando chegou no ensino médio, o fatídico terceiro ano para escolher um curso para vestibular, eu fiquei em dúvida entre cursar ciências da computação ou engenharia civil. Só que aí eu acabei escolhendo por prestar vestibular na Federal do Ceará, que na época não era o Enem, era o vestibular tradicional. Para engenharia civil, eu achei que fosse mais aplicada, aquela coisa de estar em campo, essas coisas e tudo mais. Só que aí, no fim das contas, eu acabei não sendo aprovada dentre as vagas, as 120 vagas que tinha no curso. Eu fiquei nos classificáveis. Daí eu fui tentar, fui para a chamada dos classificáveis na esperança de conseguir a vaga no curso de engenharia civil, só que aí, infelizmente, não deu certo. Eu fiquei lá triste, desiludida. Só que aí, um momento apareceu, na época tinha a reopção, né, que tinha 4 cursos que sempre sobravam vagas e eles pegavam alunos de outros cursos de exatas para poder preencher. E estatística era uma delas. Então, tinha estatística, matemática, física e geologia, né? Então, dentre esses 4 cursos, foi chamando vários nomes, enquanto isso eu ficava, se chamar o meu, qual que eu vou escolher? Eu nem sonhava que ia, imaginava sequer que ia prestar estatística. Daí chegou meu nome, né? Poxa, é muito melhor eu entrar na universidade, porque um colega meu que estava comigo, ele disse, você pode continuar no curso e no meio do ano mudar para engenharia, que as universidades geralmente fazem isso, né? As transferências de curso. Tá bom. Daí eu escolhi estatística sem saber praticamente nada do que se tratava o curso, né? Então foi tudo muito novidade, cara. Eu vou nessa, eu estou dentro da universidade e futuramente eu troco de curso, né? Daí começou o semestre, foi a bomba, né? As primeiras notas, aquela tirando 2, tirando 1. Aí veio uma reprovação, gente. Eu reprovei no primeiro semestre, aquela coisa toda. Aí, quando iniciou o segundo semestre, eu disse, não, agora eu serei uma nova Renata, eu vou me dedicar ao meu curso, porque senão eu não vou conseguir nem terminar esse curso, nem conseguir a transferência, né? Ainda estava muito na minha cabeça de mudar para outro curso. Só que aí eu fui me apegando ao curso, né? No semestre seguinte eu consegui uma bolsa de monitoria, né? Depois eu entrei na empresa Júnior, que também me ajudou a me engajar muito com o departamento, né? Então, na empresa Júnior eu tive a oportunidade de trabalhar com as consultorias, né, que vinham os clientes externos, então foi onde eu pude entender a estatística um pouco mais na prática, conviver com alunos de outros níveis, né, alunos que estavam mais avançados, que ensinavam a gente, um ciclo, né, os alunos mais velhos ensinam os mais novos. Uma hora chegou a minha vez, quando eu fiquei mais velha, ensinar os mais novos também. Foi um grande aprendizado, né? Não só na parte técnica, em estatística, mas também na parte de gestão. Eu cheguei a ser presidente da empresa Júnior, né? Então a gente participava muito ativamente nas atividades do departamento. E foi uma experiência que me fez realmente me apaixonar pelo curso e dizer, aqui realmente é o curso que eu gostei e a carreira que eu quero seguir, né? Então foi por acaso, eu fui me apaixonando ao longo do caminho pelo curso de estatística. E chegando ao fim do curso, eu decidi, eu queria fazer um mestrado, né?
queria fazer mestrado em estatística, só que ainda estava muito em dúvida se ia para Recife, se ia para... Porque na época eu não tinha mestrado na UFC em estatística. Só que aí eu decidi acabando indo para São Carlos, né? Então, eu prestei o curso de verão, fiz o mestrado lá, eu conheci a Cirdema, nós somos colegas de turma, né? No mesmo ano a gente fomos colegas de mestrado. A minha área de pesquisa foi análise de sobrevivência, né, com dados aplicados à saúde. Só que aí, quando terminando o mestrado, eu não queria seguir a carreira acadêmica, eu não queria seguir doutorado, e eu decidi buscar emprego, né? Estava terminando o mestrado, já com a dissertação já andada, assim, praticamente, eu fui atrás de entrevista e consegui meu primeiro emprego na HDI Seguros, que é uma seguradora, né? E lá eu trabalhava na área de analíticos com projetos voltados para seguro de automóvel, né? Então, em resumo, a minha atividade lá era trabalhar com inteligência de mercado, a parte de precificação voltada numa camada mais comercial, então tudo que envolvia analytics, né, estava envolvido. Passei um tempo lá, aprendi bastante, né, principalmente a parte de programação, manipulação de dados, que ainda era muito crua, né, estava muito inexperiente ainda no mercado, e surgiu a oportunidade na Porto Seguro para trabalhar com modelagem estatística, né. Daí, na Porto Seguro, a gente fez um pouquinho de tudo um pouco, né? Então, trabalhei tanto na parte de desenvolver modelos preditivos para vendas, né? Então, para aquisição de novos clientes, ou seja, para prospectar novos clientes, para reter clientes, para modelos de cancelamento, enfim, vários tipos voltados para vendas, e também alguns projetos, né, voltados para a área de atendimento também. No meu começo da Porto, eu desenvolvi alguns modelos para atendimento no saque, segmentação de clientes, e hoje eu trabalho com foco, usando ciência de dados, né, com foco em vendas, né, então nessa parte de todo o gerenciamento da carteira de clientes da empresa como um todo, né, de forma transversal, não só para um produto específico, e é isso. Daí, falando um pouco sobre ciências de dados, né, o que nós cientistas de dados fazemos, em resumo, bem resumido, é transformar dados em informação relevante para o negócio, né? Informações relevantes que possam ser utilizadas na tomada de decisão. Então, no dia a dia, assim, eu acho que o cientista de dados, ele divide o trabalho dele em 6 grandes etapas, né, quando ele está envolvido em alguns projetos. Então, a primeira etapa delas é a obtenção dos dados, né, então ele vai atrás de todas as fontes que tem disponíveis, seja em Excel, seja na web, seja, enfim, todas as fontes que ele tem disponível para poder capturar esses dados. A segunda etapa é toda essa parte de preparação e manipulação de dados, né, porque o dado está lá cru, vamos assim dizer, e lá ele vai preparar, limpar, a etapa da faxina, que eu costumo dizer que é a etapa que a gente mais demora, né, que dispensa um tempo ali até tratar, limpar e deixar o dado bonitinho, para aí sim partir para a análise, né. Então a gente começa com a análise exploratória. Então, a partir da análise exploratória, a gente começa a obter os primeiros insights, né, que seja com os gráficos, tabelas, já vê, olha, isso aqui pode ser, a gente pode seguir por esse caminho, pode seguir por esse outro, às vezes pode até terminar aí um trabalho, né? Mas aí, depois dessa parte, a gente segue para a quarta etapa, que seria a modelagem preditiva, que aí sim entra os algoritmos de machine learning, né, onde a gente vai desenvolver esses modelos para poder prever algum evento de interesse, né? Então, prever se um cliente vai comprar determinado produto, prever se um cliente vai reclamar num saque, por exemplo. Em seguida, uma etapa muito importante, em seguida, é a comunicação, né? Então, depois de fazer tudo isso, a gente precisa comunicar os resultados, os principais resultados, o que de importante a gente extraiu de toda essa análise para os clientes internos, enfim, para a área de interesse, né? E é muito importante também que a gente consiga traduzir a nossa linguagem técnica de forma que qualquer pessoa entenda o que a gente fez, né? Desde um colega como você que é técnico, né? E é mais simples, porque você fala na mesma língua, mas quando você fala com alguém de negócio, precisa usar um outro tipo de linguagem, não techniquez, vamos assim dizer, que ele possa entender. E logo depois vem a parte de implementação ou deploy, né, de modelos, que aí sim você vai pôr, depois que você fez tudo isso, desenvolveu o modelo, e agora você vai pôr ele em prática lá. Tipo, ele vai ser usado no dia a dia pela área, enfim, que você trabalhou em conjunto. Então, gente, acho que eu tentei resumir aqui o que faz o cientista de dados.
né? Acho que ao longo da nossa conversa a gente vai tendo mais oportunidades para tirar dúvidas. E acho que é isso. Posso passar a palavra para a Cíntia. Obrigada. Posso já emendar aqui? Pode sim. Tá bom. Bom, eu começo agradecendo esse convite, é realmente uma honra, um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de fazer parte desse evento, então eu começo mais uma vez agradecendo. Bom, como a Vanessa e a Rê já falaram, eu sou a Cirdêmia, eu tenho 37 anos, eu estou aqui em São Paulo, na capital. Eu nasci e fui criada aqui em São Paulo. E onde começa a minha experiência com ciências de dados? Lá em 2009, quando eu ingressei no curso de estatística da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Mas antes de eu falar dessa experiência, eu vou contar como que eu escolhi o curso. Então, diferentemente da maioria, eu não ingressei na universidade aí entre os 17 e 18 anos, né? Eu entrei mais velha, eu entrei aos 25 anos. Quando eu estava no ensino médio, e eu estava concluindo o ensino médio, eu não tinha, assim, tanto conhecimento, tanto entendimento das oportunidades de cursar o ensino superior, né? Então, eu tinha um professor, o nome dele é Gilmar, um professor de biologia, e ele acreditava muito em mim, ele via um potencial em mim que eu não via, e ele me incentivava, e aí ele me incentivou a me inscrever num curso que a FATEC ofereceu na época, um curso de administração, e aí assim eu fiz o curso técnico de administração depois na ETESP, porque na FATEC foi só realmente um curso profissionalizante, então depois eu fui para a ETESP, então o primeiro grande incentivador foi esse professor, né, aí só reforçar mais uma vez o excelente papel dos professores, especialmente no ensino médio fundamental. E aí foi nesse curso que eu conheci uma amiga, que me apresentou uma outra amiga, chamada Gisele, que ela já tinha feito estatística. E aí ela começou a falar bastante sobre o curso, a carência de profissionais que era maior antes, ainda existe, né? Mas era maior na época, especialmente de mulheres nesse mercado, e eu comecei a me interessar. Conte-me mais, Gisele. E a Gisele me contava mais. E aí tiveram duas coisas que foram cruciais para eu decidir o curso. Foi quando ela me falou sobre essa questão da gente analisar e interpretar os dados, os resultados. E a possibilidade de trabalhar em diversas áreas com estatística, em agronegócio, na indústria farmacêutica, indústria no ramo financeiro, em análises clínicas, e isso me chamou muita atenção, essa possibilidade, essa diversidade de opções para trabalhar com estatística. E aí lá fui eu, e passei por coisas muito parecidas que a Renata descreveu, né, o primeiro zero da vida, né, que a gente quase se mata, com cálculo, né, com as disciplinas mais da matemática. Tive reprovações, também, assim como a Renata, eu fiz parte da empresa Júnior, que realmente foi isso que ela comentou, né, essa questão de... Porque chega um momento do curso que ele está tão teórico, e aí você precisa ter... A parte de estatística mais prática, a gente vai vendo mais no final do curso, né? Então, eu acho que a empresa Júnior ajudou nisso, ajudou a incentivar o que eu vou usar esse conhecimento que eu estou adquirindo agora. Então, teve essa relevância. E aí, em 2014, eu emendei o mestrado. E nessa transição, eu queria comentar três coisas, né? A primeira é que o período regular de formação da estatística na UFSCar é de 4 anos. Então, de 2009, que foi quando eu ingressei, para 2014, que foi quando eu entrei no mestrado, foram 5 anos. Então, tive aí algumas reprovações. E o que eu percebi, então, esse ponto que eu quero trazer aqui é que o fato de você ter reprovações não te limita a ir para o mestrado. E por que eu estou falando isso? Que aí é o segundo ponto que eu quero trazer. Porque eu via que não tinha um incentivo dos alunos que tinham reprovações de irem para o mestrado. Então, as falas que eu ouvia naquela época, eu acho que mudou e eu realmente espero que tenha mudado, mas o que eu ouvia muito era assim, aquele aluno que estava indo certinho, caminhando dentro do período da graduação, ele era incentivado a ir para o mestrado, para o doutorado. Então, você via um aluno que estava conseguindo seguir no perfil, eu ouvia falar, né? Ah, esse aluno vai seguir a carreira acadêmica. E não, eu acho que eu vejo hoje falando de mestrado, mas eu acho que eu posso ir até o doutorado. Não necessariamente você fazer mestrado e doutorado, você define a sua carreira em acadêmica ou não. Né? Então, essa é a segunda questão que eu queria trazer. E a terceira é como que eu escolhi fazer mestrado. Né? Quando eu estava no último ano da graduação, eu sentia que tinha algumas lacunas técnicas. E aí, quando eu olhei a grade
curricular do curso, do mestrado em estatística, eu achei que isso podia me ajudar, e de fato me ajudou. E também eu queria viver essa experiência de defender uma dissertação. E foi o que mais agregou no mestrado. Essa experiência de você ter que pesquisar, de você ter que correr atrás, se ferrar sozinho também, isso agrega bastante, e isso foi muito importante, e eu vejo o quanto isso me ajuda no mercado hoje. Porque uma grande verdade é que a gente vai ter que se atualizar sempre. E as técnicas estão aí, inovando. De quando eu comecei a trabalhar, então, para não bagunçar muito o meu roteiro, então, concluí o mestrado em 2015, e aí comecei na Serasa. Então, isso faz 6 anos. E aí, de quando eu comecei para agora, eu já vejo uma mudança muito grande do conhecimento que a gente precisa ter para exercer o papel de cientista de dados, né? Então, na Serasa, que foi o meu primeiro emprego com estatística, foi que eu vi a fusão da teoria com a prática. Então, aí eu vi que eu tinha muita coisa para aprender, e na Serasa eu fiz o papel de consultora analítica, então tinha que me desenvolver no técnico, mas também nessa parte que a Rê comentou, de como que a gente traduz o Techniquez. Então, ali eu já comecei a trabalhar nisso. Então, o fato de ser uma consultora também aumentou muito o meu networking, eu tive acesso a muitas técnicas, mas o meu conhecimento consolidado na Serasa foi de precificação de crédito para pessoa física. Eu não fazia apenas isso, mas foi onde eu consolidei o meu conhecimento. E aí, em 2018, 3 anos depois, eu fui para Porto, aí eu me reencontrei com a Renata, como ela disse, a gente se conheceu no mestrado, éramos da mesma turma, e aí depois trabalhamos juntas na Porto. E aí, na Porto, já foi uma mudança, né, eu já consegui aumentar o meu mix de contato com técnicas, com trabalhos, então trabalhava com a precificação de seguros, e também fiz um trabalho muito legal de People Analytics, e aí eu tive que trabalhar ainda mais como que eu não uso Techniquez. Então, como que eu trabalho com técnicas robustas para auxiliar as equipes de RH, mas sem cair no vício de falar o Techniquez, né? E aí, desde dezembro, eu estou no Itaú, e agora o meu desafio é conhecer um pouco mais sobre o mercado de crédito pessoa jurídica. Então, é o desafio que eu vivo atualmente, que é um prazer, e da parte do que a gente precisa ter para atuar em ciências de dados, eu acho que a Renata falou muito bem, né, estruturou muito bem aí nos 6 passos, né, então eu concordo plenamente, e eu faria um acréscimo aqui, só um ponto é que quando eu comecei a trabalhar com dados, né, cheguei no mercado, eu não imaginava o tempo que a gente precisa despender para trabalhar os dados. Então, eu achava assim, né, como quando a gente está na graduação, né, os dados vêm bonitinho, né, vem a variável resposta, as variáveis explicativas, e vamos ser felizes com as técnicas. E aí, a realidade hoje, e eu acho até entrando um pouquinho no que eu acredito que a gente vai falar mais depois, que são nos desafios, né, eu acho que esse é um grande desafio, porque antes, há poucos anos atrás, a gente não tinha o volume de dados que a gente tem hoje. Então, como que a gente trata e trabalha isso? Então, a gente tem técnicas que nos ajudam a trabalhar, a triturar os dados, mas eu acho que ainda existe muita oportunidade para ser feita aqui, em termos até de organização das informações, né, como que a gente estrutura melhor isso, e muitas vezes, sabe o que eu acho que acontece? Aí é um achômetro meu. Às vezes tem dados que você tem, mas não armazena, que você captura, mas você não sabe, tem tanta informação que às vezes você não sabe o que tem para utilizar. Então, acho que esse é um dos desafios, e eu acho que é aí que a gente despende bastante tempo. Então, existe oportunidade de melhoria nessa parte da estruturação de dados. E eu acho que também um ponto interessante de falar é que, assim, hoje a gente tem muitas técnicas robustas, né, os machine learnings, né, e eu acho que um ponto de atenção é a gente não cair na tentação de tentar matar uma formiga com um tiro de canhão, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para que a gente tem muitas técnicas, mas eu não sei se vocês estão acostumados com esse termo de análise descritiva, exploratória, ela ainda resolve muita coisa. Então, eu finalizo assim, para abrir para as perguntas. Ah, legal.
Sidney, pegando o gancho aí dessa sua última fala, então imagina aí, eu sou uma engenheira eletricista e eu quero trabalhar com ciência de dados, né? É um nome que está em evidência Tá agora, né? bombando. Cientista de dados, Big Data Analytics, né? Data Então me diz uma Science. coisa, Data Science. Me diz uma coisa, o que é que você acha, assim, para curto e médio prazo? Quais são as oportunidades que você enxerga? E me dá uma dica do que é que eu preciso ter para eu começar a trabalhar nesse mercado. Nesse mercado? Bom, eu acho que primeiro é conhecer alguma linguagem de programação. Eu acho que a linguagem de programação, não especificamente estatística, mas se você tiver esse primeiro contato, vai facilitar bastante. Então, conhecer alguma linguagem de programação. Eu trabalho com mais de uma linguagem de programação no meu dia a dia, eu tenho certeza que a Renata também, mas o que é importante é você conhecer uma linguagem de programação muito bem, e aí você consegue fazer uma transição mais fácil entre as outras, né? Permear entre as outras linguagens, porque elas estão se atualizando muito rápido, né? Então, a primeira coisa que eu diria é investir em conhecimento em linguagem de programação. Esse seria o primeiro passo. E o segundo passo é sobre análise de dados mesmo. Como que a gente analisa um dado de uma forma pertinente ao problema? Não fazer simples contagens ou percentuais, mas sim como. Então, eu diria que o segundo passo é isso: conhecer como que eu faço uma análise de dados simples, mas que faça sentido. E aí o terceiro passo é. Eu acho que a gente tem livros, a gente tem cursos online sobre as técnicas, né, de machine learning, mas também conhecer sobre os modelos lineares generalizados. Eu sei que isso é muito técnico, mas eu acho que ter uma ideia ajuda bastante a resolver muitos problemas e até entender as técnicas, porque o machine learning, muitas vezes, ele está encapsulado num código, então, às vezes não é só, tá? Mas, às vezes, é só rodar. E o que está acontecendo? Quando que eu uso? Então, eu acho que esses cursos podem ajudar de modelos lineares generalizados e de machine learning. Eu não consigo ver essas duas coisas separadas, apesar de eu ver cursos sendo oferecidos separadamente. Mas também já vi cursos sendo oferecidos em conjunto, e aí eu acho que esses fazem mais sentido. Ainda que seja uma ou duas técnicas de modelos lineares, somada a uma técnica de machine learning, eu acho melhor do que muitas técnicas só de machine learning. Eu não sei se isso, talvez eu esteja falando muito técnico, né, mas existe essa diferença, né, entre os machine learnings e os modelos lineares generalizados. E aí, eu acho que, às vezes, isso totalmente separado pode não ajudar. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Renata, complementa para a gente aí, em termos de, vou começar a estudar, porque eu quero, lógico, uma formação, acredito que boa parte na nossa audiência tem essa formação de engenharia, estou vendo pessoal de matemática, possível que tenha alguém de estatística mesmo aqui. Então, vou começar a resgatar aquilo que eu estudei na graduação, porque eu quero enveredar para essa área de ciência de dados, né? Eu vou me arriscar a dizer aqui que é uma área que absorve profissionais de perfis diferentes, engenheiros, matemáticos, estatísticos, né? Então, o que é que você diz, assim, por onde começar? Bom, se você já vem de uma área de exatas, quantitativa, você já tem uma grande vantagem, né? Porque a gente escuta muitas pessoas de áreas até de humanas ingressando nesse mercado. Então, o raciocínio lógico, né, que permeia por todos esses cursos de exatas, ajuda bastante, né? Porque raciocínio lógico a gente usa muito no nosso dia a dia, seja para estruturar uma base, para entender um problema, para ver como eu posso resolver esse problema. A linguagem de programação, acho que eu vou complementar o que a Cir falou, tudo que ela disse é muito importante, né? Tanto a linguagem de programação quanto as técnicas em si. Eu complementaria com um pouco também para você entender, como a gente comentou aqui, a parte da análise descritiva, exploratória, ela é muito importante, ela faz parte do alicerce de todo o projeto de ciência de dados. Então, você entender os tipos de dados, se ele é um dado categórico, contínuo, as melhores formas de você plotar esses dados, né, com gráficos, a melhor forma de como você vai mostrar esses resultados dessa etapa, né, que são coisas, a parte simples, mas é extremamente importante, porque é dali, se você decide se você vai seguir em frente,
precisa realmente de algo mais avançado ou não. Muitas coisas são resolvidas apenas com uma análise descritiva simples, né? Então não precisa fazer um foguete da NASA para uma coisa que se resolve bem de forma simplista, né? E eu acho que é isso. A questão do conhecimento em estatística e matemática é muito importante, né? Porque para você entender como é que funcionam esses algoritmos de machine learning, para entender como eles estão funcionando por trás, a forma de como se estimam os parâmetros, como chega. Então, quando você vai ler um artigo, você já tem um background em matemática, alguma coisa, então já facilita bastante, né, para você entender. E eu acho que é isso. E também existem no YouTube mesmo, tem vários canais, né, que dão cursos, assim, seja de Python, seja de R, seja para explicar um tipo de técnica, por exemplo, explicar XGBoost, árvore de regressão, essas coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia, ajuda bastante. Tem os cursos gratuitos também e tem os pagos, né? Então, aí tem uma gama. Mas se fosse começar, era linguagem de programação, é o básico, né? Aí vem essa parte de visualização de dados, né? Aí quando você já está ok nisso, aí vai avançando. Acho que é uma etapa. Uma escadinha, né? Isso, uma escadinha. Ah, legal. Inclusive, agora nessa pandemia, aquela plataforma Coursera, ela liberou muitos cursos gratuitos com certificados. O pessoal das universidades aqui, a gente fez o cadastro da UFCG e os alunos podiam fazer. O ano passado estava assim, eu não sei se esse ano continua. Vários cursos, e cursos assim, muito bons, gratuito e com certificado no final. Gente, na nossa sequência, a gente tinha as perguntas, certo? Só que como tem muitas perguntas, aí eu vou seguir aqui com o meu roteiro e depois eu passo para a Dani fazer as perguntas da plateia, certo? E agora vem uma pergunta, a gente sabe que é a questão da disparidade homem e mulher na área de tecnologia, ela é bem evidente, não só em termos de números de profissionais do sexo feminino nessa área, né? Então, é por isso que a gente trabalha muito essa questão, né? Porque a quantidade de profissionais mulheres em relação à quantidade de profissionais homens na área de tecnologia é bem diferente, né? Sim. E também tem a questão da disparidade salarial, né? Que isso aí ocorre em todas as áreas, né? Tem estudos que mostram que os homens ganham mais ocupando as mesmas que uma mulher quando ocupam as mesmas funções. Só que eu já vi um estudo também que fala que essa disparidade, quando a gente vai para a área de tecnologia, essa disparidade ela diminui, certo? Então a gente tem menos mulher na área de tecnologia em relação a homem, mas a diferença salarial já não é tão grande quanto em outras áreas. E eu queria que vocês, não sei se vocês têm conhecimento de como é na área de vocês, de ciência de dados, essa questão da disparidade homem-mulher, tanto em número de profissionais quanto em questões salariais. Posso começar? Pode. Eu ia até comentar dessa questão salarial, né? O meu marido, ele é estatístico também, e a gente está no mesmo nível de trabalho, né? Ele é analista sênior assim como eu, e o nosso salário é praticamente o mesmo. Então, acho que realmente isso é eu sei que eu sou só a amostra N igual a 1, mas eu acho que corrobora com o que as pesquisas mostram, né? A disparidade salarial, eu acho que ela já não acontece mais tanto, mas eu acho que quando eu ingressei, eu via nesse mercado, eu via mais. Agora, do ponto de vista de quantidade de profissionais, no curso mesmo, na estatística, na UFSCar como um todo, tá? Não só no curso de estatística, mas nos outros cursos de exatas, normalmente predominantes por homens, eu já via uma equalidade de quantidade de estudantes. Então, na UFSCar, isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Praticamente metade nos cursos de exatas. Então, isso é uma coisa legal. Na profissão, hoje, dessas 3 empresas que eu passei, e fora as que eu fiquei alocada por conta da consultoria na Serasa, eu tive a maior parte dos chefes foram mulheres, coordenadoras e gerentes foram mulheres, então isso é muito bom, eu fico muito feliz porque você tem uma referência feminina de gestão, mas na diretoria, todos os meus diretores até hoje, homens. Então, eu acho que é uma coisa que está crescendo, né? Está um passinho a mais. Então, em termos de analistas, eu acho que é quase meio a meio.
Na gestão, eu tive, a maior parte foi mulheres mesmo, né? Gestão direta, coordenação e gerência, mas diretoria ainda é homem. Você pode falar, se você quiser. Tá bom. Bom, eu estava até conversando com a Cia um dia desse, né? Ela comentou que na graduação, na época dela, quando eu cheguei lá no mestrado, eu percebi isso, né? Mas ao contrário lá da UFSCar, na UFC, nos tempos que eu passei lá, no curso de exatas em geral, estatística não era diferente, a grande maioria eram homens, eram pouquíssimas as mulheres, né? Se você vai para física, aí pronto, era uma, duas, assim, no máximo que você via, né? Então, já começou, para mim, essa disparidade de gênero era muito grande na graduação. Eu não sei como é que está hoje, né? Já estou um tempo fora da universidade. Mas quando eu saí, né? Quando eu fui para o mestrado, comecei a ingressar no trabalho, falando a minha experiência pessoal, eu também tive gestoras mulheres, né? Acho que todos os 2 empregos que eu tive foram gestoras mulheres, né? Minha chefe hoje é uma mulher também. A minha também. E questão de analistas, né, que são os pares, é meio a meio, né? A minha equipe específica hoje na Porto, por um tempo, foi formada 100% de mulheres, né? E hoje tem um homem entre 4 mulheres. Então, ele que está em desvantagem, na verdade, né? E a questão da equidade salarial, eu acho que é como a Cidêmia também, assim como ela, meu marido também é estatístico, né? A gente trabalha na mesma área, então nos mesmos cargos a gente ganhava praticamente a mesma coisa, né? Então eu não consigo, pelo menos assim, no meu quadrado ali, né? Que a gente vai conversando aqui, ali a gente percebe que nessa área específica é um pouco mais igual, né? Agora a questão assim de chefia, vamos assim dizer, beleza, a gente tem coordenadoras, gestoras mulheres, mas à medida que o cargo vai avançando, isso não é só para nossa área, é para todas, assim. Acho que tecnologia talvez é mais pesado, diferente de RH, administração, né? Aí raramente você vê uma mulher, né? Uma superintendente de analytics ou de TI, aí vai para a diretoria e vai ficando mais escasso ainda, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito forte ainda, infelizmente. Porque somos minoria mesmo, né? Isso. E a questão que Cirdemia falou de ter esses modelos de referência, por exemplo, de mulheres gestoras na área, isso é importante, né? É muito Sim, importante. sim. Para mim foi muito bacana. E assim, para a gente, principalmente aqui no Nordeste, você vê estatístico trabalhando no mercado, dando uma contribuição também, isso é importante para a gente, né? Porque acaba que a procura por cursos de estatística aqui na UFCG é muito baixa, porque aqui na região o mercado não absorve esse tipo de profissional, né? Então, você trazer para esse momento aqui 2 profissionais com formação em estatística é muito bom, para mostrar que realmente é uma formação que para essa área que está agora, que com essa questão da gente estar sempre gerando uma quantidade de dados muito grande, e esses dados eles servem para alguma coisa e estão efetivamente sendo utilizados, é bom a gente trazer isso, esse perfil do profissional, esse perfil que vocês têm. E a carência desse profissional, né, Vanessa? Exato, carência. Só para eu encerrar minha parte aqui, porque tem uma filinha de perguntas, me diz uma coisa, a pandemia, esse trabalho remoto que a gente foi tendo que se acostumar de uma hora para outra, para vocês, como é que foi? Foi mais desafio, foi mais oportunidade? O que é que vocês podem falar da experiência de vocês, nessa natureza de trabalho que vocês desempenham? Bom, vou começar rapidamente. Para mim, pessoalmente, Renata, eu acho que eu me adaptei bem à pandemia, né? Eu acho que para mim eu falo a pandemia no sentido do home office, tá, gente? Não a pandemia em si, por favor, para não ficar mal entendido aqui. Com relação ao home office, de estar 100% em casa, eu me adaptei bem, né? Porque acho que faz parte da minha personalidade, eu sou um pouco mais introvertida, eu gosto de focar bem no trabalho, então para mim foi bacana. E assim, no começo foi a questão de se adaptar, né? Estar 100% em casa, mas depois de um mês aí já deu para melhorar. Mas assim, eu posso dizer que de colegas próximos, outras colegas, né, que a gente vai conversando, tem colegas que têm filhos, e eu sei que o quanto é complicado, assim, tipo, eu vejo, nesse ponto eu me vejo como privilegiada, né? Tem uma colega que ela tem um filho, e assim, ela ficou em tempo de ficar louca, né? Porque tinha um trabalho, tinha
tinha que estar com o trabalho, estava um menino em casa e tinha que auxiliar ele na escola também, que era online, enfim, e tinha que preparar o almoço, arrumar a casa, uma loucura, ela estava tendo de arrancar os cabelos. Infelizmente, eu sei que para muitas mulheres isso, a pandemia veio para reforçar mais ainda esses estereótipos de gênero, né? Não é nem o trabalho em si, mas é você conciliar E com as demandas de casa, né? você ganhou mais trabalho, na verdade, nem É. trabalho que paga suas contas, ainda tem os trabalhos domésticos, com a família e tudo. Pode ir, sim. Eu vou pegar um gancho nessa parte aí da Rê. Eu não sou mãe e não pretendo ser, mas eu tenho as amigas também que realmente essa pandemia é um ponto que seria bom ter alguém aqui num lugar de fala, mas pelo que eu vejo é que para a mulher é mais uma cobrança para ela mesma. Porque ainda que ela tenha um parceiro que seja participativo, né, que o pai seja participativo, eu acho que para a mulher é mais uma cobrança, é mais um peso. Então, eu não tenho lugar de fala, mas acho que foi muito bom a Rê ter trazido esse ponto. Da minha experiência no home office, eu vou dividir em duas questões, né? A primeira é que, dos projetos, né, da parte do trabalho, os projetos eu divido em duas etapas. Quando a gente está na parte de discutir e na parte de colocar a mão na massa, digamos. A parte de discussão, eu sinto muita falta de estar no presencial. Eu sou uma pessoa visual, como eu queria uma luzinha para escrever. Então, essa parte, quando a gente está nesse momento do projeto de discutir, eu sinto falta de estar no presencial. Eu tenho me adaptado bem ao Paint com o mouse, eu não tenho assim tanta coordenação motora, mas eu consigo de alguma forma me expressar, desenhar. Mas eu sinto falta. Agora, a parte em que você precisa focar é muito melhor estar em casa. Você tem menos distração. E aí eu acho que rende mais, eu acho que é melhor. Eu, diferente da Rê, eu sou uma pessoa mais extrovertida, então a parte de não estar com o pessoal no dia a dia, para mim é mais difícil. E aí o outro ponto que eu ia falar, outra caixinha da questão de estar no home office, é que no contexto de pandemia, é difícil isolar o efeito, estou trabalhando em casa, porque eu estou fazendo tudo de casa. Eu estou conversando com os meus colegas de trabalho através de uma tela, com os meus pais através de uma tela, meus irmãos, meus amigos, todo mundo é uma relação a partir de uma tela. Então, eu acho que isso tem ficado bastante complicado, pesado, e aí fica um ponto de atenção aqui, quando a gente está no presencial e a gente vê que um amigo não está legal, a gente consegue ver pelo jeito, pela maneira como ele está. E agora no home office e no tudo office, no tudo home, a gente perdeu isso. Então, às vezes a pessoa não abre a câmera, a gente não sabe se ela está bem ou não. Você pode até perguntar se ela está bem ou não, a gente não sabe. Então, eu deixo aqui um apelo para que a gente pergunte para os nossos amigos se está tudo bem. Às vezes eles não estão bem. Então, eu acho que essa é a parte difícil. Como que você identifica que você tem uma pessoa que não está passando por um momento fácil, às vezes perdeu alguém da família, está com alguém internado, ou está passando por dificuldade financeira, como que a gente faz para aproximar, estreitar esse laço? Então, tem muitas pessoas aí, muitos colegas, muitos amigos passando por uma questão psicológica, então vamos falar de saúde mental, vamos estreitar os laços. Eu acho que esse é o maior desafio do home office. Muito legal, assim, eu queria adicionar um desafio que pessoalmente foi para mim a questão de ergonomia. Porque... Boa. eu falo porque eu sofri, infelizmente, com isso. Porque assim, você acaba ficando em casa, você foca muito, você passa muito tempo sentado, aí vem a dor nas costas. Eu sofri um problema na perna por passar muito tempo sentado, que tive que ir para fisioterapia, ficar colocando alarme no celular para me lembrar de me levantar, sabe? Essas coisinhas assim que parecem simples, porque quando você está no escritório, você acaba levantando para ir pegar uma água, para ir no banheiro, para ir não sei aonde, conversa com um colega aqui, outro ali. E em casa você não tem esses intervalos, né, que você costuma fazer. Então, a sensação também de trabalhar mais e, consequentemente, o corpo que fica ali sentado e acaba sofrendo as consequências de passar muito tempo sentado também é um dos desafios da pandemia. A gente está trabalhando muito, realmente, né? Sim, a sensação de estar trabalhando mais. Bom, Dani, fica à vontade para fazer as perguntas. Oi, meninas, obrigada, né, assim, pela explanação de vocês. Queria dizer que
a presença de vocês aqui no primeiro Infox de 2021 foi recorde de inscritos, recorde de perguntas em tão pouco tempo. Então, a gente vai ter um tempinho ainda, porque foram muitas, certo? E eu acredito que as perguntas sejam para as duas, né? Então, eu vou colocar aqui Michele, ex-aluna do IFBA, né? Aqui onde eu sou professora, foi minha ex-aluna, né? E ela é engenheira eletricista e pelo visto, está muito interessada nessa área de ciência de dados, né? Ela fez aqui 6 perguntas, né? Então, vamos lá para a primeira. Venha, Michele, venha. Ela é sua colega, inclusive, do Itaú, viu? Trabalha com inteligência artificial na diretoria de tecnologia, na parte de operação. Me acha lá, se o Demian então só tem eu. A primeira pergunta que ela faz é: o que o cientista de dados deve procurar hoje para se tornar um profissional diferenciado no mercado? Vai lá, Rê, senão sempre eu que vou começar. Bom, um cientista de dados, ele tem que estar em constante busca do conhecimento, né? Como a gente trabalha em uma área, ciência de dados acaba se alocando na área de tecnologia, a gente sabe que a tecnologia ela avança muito rápido, né? O Cidema até comentou no começo aqui da nossa apresentação que uma coisa que era de 5 anos atrás, hoje já é de outra forma completamente diferente, seja algum tipo de linguagem de programação, né? Hoje, por exemplo, o Python ele é muito popular, diferente de alguns anos atrás. O SAS, em grandes empresas, era muito forte, né? Essa pegada do SAS. A gente percebe que já vem mudando isso. Então, essa questão da busca constante por conhecimento, né? Então, você está sempre se aperfeiçoando, trabalhar a questão de comunicação, que é extremamente importante, né? Porque tanto para você extrair informações do seu cliente, você está trabalhando, tipo, entender de fato o problema, porque a gente é um solucionador de problemas, a gente está lá para resolver pepino. Né? O cara, eu tô nesse... me ajuda, e aí a gente tem que saber como ele precisa ser ajudado, né? Então, essa parte de ser consultivo, né, assim dizer, ela é extremamente importante também. E aí entra outra ponta da comunicação, que é da apresentação dos resultados, enfim, acho que são 2 pontos que eu considero bastante importantes para se destacar. Sim, concordo com a Rê. Então, posso passar para a próxima? Obrigada. Pode. Na segunda, ela fala assim, não sei se também é de Michele, e ela pergunta o seguinte: não sei se é um caso isolado, mas já escutei de profissionais e gestores do ramo da tecnologia que o engenheiro de dados é um cientista de dados frustrado. Porém, vejo o engenheiro de dados como parte da esteira para que o cientista consiga focar na modelagem e nos insights que sua carreira proporciona ou exige. Acredita que ainda existe uma visão nebulosa de funcionários e gestores quanto aos papéis de engenharia e cientista de dados? Olha, eu discordo dessa pessoa aí, de quem ela ouviu, tá? Eu falei, eu acho que eu reforcei esse ponto aqui, a questão de tratar os dados, que hoje a gente tem uma enxurrada de dados. Então, se a gente estiver falando de engenheiro de dados, como eu entendo engenheiro de dados, eu discordo. Como que eu entendo engenheiro de dados? É a pessoa que vai estruturar essa informação, para que a gente garanta que a informação que a gente capta, que são muitas hoje, de várias formas, a informação que a gente capta, a gente depois consegue usar. Então, se a gente estiver falando do papel do engenheiro de dados dessa forma, nesse papel, ele é fundamental. E eu acho que a gente tem carência desse tipo de papel. Então, eu acho que talvez pode até haver uma confusão de interpretação desse engenheiro de dados. Eu entendo engenheiro de dados como essa pessoa, né, que não é só, talvez, o que garante que o dado chegou, mas esse dado foi armazenado de uma forma que a gente consiga usar. Esse profissional, ele está em falta, na minha opinião, porque é um grande tempo que a gente tem que dedicar na hora que a gente vai fazer um modelo. Antes de fazer um modelo, tem muito trabalho nos dados, e eu acho que está faltando vamos colocar assim, esse profissional. Eu também sou dessa, eu super discordo, o engenheiro de dados é essencial, assim, você tem um engenheiro de dados do seu lado, se considere-se privilegiado, assim, que, cara, você é meu amigo, assim, seguro na mão e não largo, sabe? Seja meu BFF, por favor. Porque, realmente,
assim, a ciência de dados ela é uma área bem abrangente, né? Então, tem o cientista que trabalha ali na parte de análise, e em algumas empresas esse papel ele pode ser um pouco mais abrangente, né? Mas o engenheiro de dados, ele está lá no início, cavando terra para buscar o dado, né? Assim, pega lá na origem, no sistema transacional, para deixar ele utilizável para que, assim, os cientistas, analistas de dados, assim, possam utilizar. Então, ele tem um papel fundamental em qualquer empresa. E é nosso parceiro, nosso amigo. Que bom. Aí ela diz, ainda no raciocínio da pergunta anterior, como lidar e estruturar formas para que o cientista de dados não seja um engenheiro de dados e cientista de dados ao mesmo tempo, quando os gestores confundem esses papéis? Eu acho que é o que a gente falou agora, né, Rê? Sim, sim. Acho assim, quando eu acabo vendo muitas vagas para entender um pouco das competências, né, que se pedem, e eu vejo que em algumas empresas, tipo, tem vagas que é o cientista de dados de ponta a ponta, né, que ele é engenheiro, que vai lá na origem, cata o dado, trata, analisa, implementa, faz todo, ele é responsável por todo o ciclo do sistema, ou seja, o cara é um unicórnio praticamente, faz tudo, e ganha um salário para um cargo praticamente, isso aí. Faz tudo, né? Então, é isso aí. Você quer complementar? Eu acho que a Rê colocou muito bem, às vezes pode haver sim essa confusão, eu acho que até do entendimento do papel do engenheiro de dados, que é essencial, e do cientista de dados, que a gente acaba tendo ali conexões, né, mas eu acho que se a gente tiver esses dois profissionais dedicados, a gente tem um ganho maior do que quando a gente tem um único profissional trabalhando em toda a esteira. Então, acho que a gente tem um ganho, porque acaba que você consegue se dedicar, entender melhor e conhecer melhor as particularidades de cada um desses papéis, né? Então, eu lamento, no caso aí do que a Michelle pôs, né, que às vezes tem algum profissional que confunde, né? Então, eu espero que isso agregue no sentido de que, se a gente tiver as pessoas nos seus papéis, vai ajudar, vai colaborar, e quem ganha é todo mundo, inclusive as empresas. Ok, obrigada, meninas. Depois ela pergunta assim, acreditam que existe alguma diferença nas atividades ou formas de trabalho quando olhamos para cientista de dados de grandes e pequenas empresas? Eu acho que pode haver um pouco disso que eu comentei, né? Acho que em pequenas empresas, tem um cientista de dados que vai de ponta a ponta, né? Então, geralmente, cada um é especialista em uma área, né? Engenheiro na parte de tratamento de dados, e cientista de análise, aí tem um engenheiro de machine learning também, que é responsável pela implementação, é outro engenheiro que está na ponta também. Então, a gente acaba fazendo um pouco disso. Assim, a diferença que eu enxergo, às vezes, até conversando com alguns colegas que trabalham em empresas menores, em empresas novas, né, é um pouco disso, né? A vantagem de você, em empresas grandes, geralmente, é bem dividido, né, os papéis. Então, cada um fica na esteira e são parceiros ali. Eu acho que tem, assim, quando é uma empresa pequena, realmente é mais difícil de você setorizar, apesar de, às vezes, ser necessário, mas o ganho é que o fato de você conhecer a esteira como um todo, é que você sabe onde você tem ali os entraves e as dificuldades, mas eu acho que essa é uma realidade das pequenas empresas, não tem, é a realidade, não tem muito o que falar, mas tem a vantagem de que você conhece o processo como um todo, mas se puder trabalhar nesse sentido de separar um pouco mais os papéis, eu acho que pode ter ganhos. Eu não tinha visto a mensagem de Michelle aqui, depois ela complementou com relação às perguntas anteriores, né, dizendo que também super discorda, né, porque vê o engenheiro de dados como essencial. E aí ela pergunta, Michelle hoje estava inspirada, hein, Michelle? Para a carreira de ciência de dados, acha necessário carreira acadêmica como complemento de uma carreira em empresa? Se vocês acham necessário, né, a questão da, acho que complementação de mestrado, doutorado, né, para complementar a carreira acadêmica ou a carreira em empresas. Pode começar, Cis. Eu acho que a gente está falando das pós, né? Quando a gente conclui a graduação, quanto a pós pode colaborar? Isso, eu entendi correta a pergunta? É isso, né? O quanto que a pós, o mestrado, o doutorado pode agregar, né? Para
para o mundo corporativo. Eu acho que ele não é essencial, tá? Mas eu acho que pode ajudar. Eu tinha uma lacuna, por isso eu fui para o mestrado, e eu tinha uma lacuna e eu queria viver essa experiência, e me agregou muito, mas eu acho que isso não limita, não é isso que vai definir o bom profissional, né? Então eu acho que essa decisão de fazer um mestrado, doutorado, eu não sei se eu estou tangenciando muito a sua pergunta, tá? Qualquer coisa você reforça aí, Michele, mas eu acho que a gente tem que fazer isso de acordo com as nossas necessidades, e eu sempre falo isso para os amigos e para outras pessoas, que a gente sempre tem que pensar em qual é a bagagem de conhecimento que eu quero agregar em curto e médio prazo. E aí, assim, a gente consegue decidir se eu quero ou não agregar um mestrado, um doutorado, porque a gente sabe que tem um viés mais teórico. É a teoria que eu quero agregar? Eu acho que essa pergunta pode ajudar. Sim, o mestrado, o doutorado, eles são extremamente acadêmicos, né? Então, você vai se reforçar lá na teoria e tudo mais. Mas, assim, para mim, o grande ganho no mestrado, acho que assim como assim também, eu acho que no mestrado eu consegui desenvolver o meu lado mais autodidata, né? Porque, assim, no mestrado, é diferente da graduação, meu filho se vira. Vá fazer sua dissertação, vá procurar desenvolver esse código aí. Tipo, foi um sofrimento necessário e realmente eu acho que, para mim, foi um conhecimento muito grande. Eu aprimorei mais a questão da programação, que eu tinha na graduação, eu tinha algumas falhas. Enfim, tem que aprimorar sempre, né? E essa questão de ser autodidata, né? De saber pesquisar, enfim, entender as coisas, que contribui bastante para o nosso dia a dia do trabalho mesmo. Essa questão de ser autodidata, eu acho que é algo legal que a pós-graduação exige que você seja assim para poder concluir, né? Só uma dúvida aqui, mas assim, será que as empresas não estão com um olhar especial para quem tem o mestrado? Porque vocês duas, vocês fizeram mestrado, eu estou vendo o Emerson, que foi nosso aluno aqui de produção, também está trabalhando com ciência de dados, também fez um mestrado antes de ir no mercado. Vocês não acham que as empresas estão olhando com um olhar mais especial para quem faz o mestrado? Sim, sim. Em caso, a gente vê muitas vagas, né, que pedem mestrado como essencial, às vezes como diferencial, e eu vejo assim com não é essencial, né? A gente tem colegas que não têm mestrado, pós-graduação, conheço vários e são excelentes profissionais também, Sim. mas as empresas elas acabam vendo como diferencial, é como ter o inglês avançado há uns tempos atrás, né? Isso, Tipo, não quer dizer que você vai usar no dia a dia, mas é algo que acaba te diferenciando dos concorrentes à vaga. Sim, complementando o que a Rê falou, Vanessa, eu acho que é uma realidade, sim. Eu acho que a pós-graduação está se tornando o que a graduação foi há um tempo, né? O mínimo necessário. Então, eu acho que sim, o mestrado está se tornando o mínimo necessário no currículo. Mas no dia a dia, eu acho que eu tenho amigas que assim têm um domínio maravilhoso e não tem mestrado e não precisaria, porque vai muito de pessoa para pessoa, né? Da necessidade de cada um em o que eu preciso me desenvolver. Mas é uma realidade, sim, Vanessa. Eu vejo isso, que está se tornando como se fosse o mínimo necessário no currículo, porque no dia a dia é o quanto você tem a sua expertise, né? A Michele colocou justamente que fez essa pergunta porque vê muitos cientistas fazendo pós-graduação, né? E ela reforçou dizendo que o Itaú tem um programa específico para estudantes que fazem pós-graduação, que é o Summer Acadêmico, né? Para alunos que estão em programa de pós-graduação. Ramon Mateus, ele faz uma pergunta, né? Ele diz, fazem anos que eu não programo, mas usava muito a plataforma DEV C++, teoria das filas, pilhas, pouco Python. O cientista de dados parte mais para ser um analista no que se diz respeito à identificação de erros, correções em linhas de programação, ou vai para a área de estratégias e meios para encontrar a solução de um problema? A segunda opção, eu diria. Assim, é Que eu mais acho que isso. faz as duas coisas, né? Sim. Eu acho que assim, ele é mais viesado para essa segunda opção de ser trabalhar na parte estratégica, né? Mas ele também tem que ter um domínio de programação, porque às vezes ele para implementar, desenvolver e até mesmo pegar coisas que outro colega fez, né? Que ele vai herdar, trabalho, enfim, precisa ter o conhecimento e catar os possíveis erros que possam vir, né? Sim,
Eu concordo com a Rê, são as duas coisas, mais focada na segunda parte que ele especificou, mas o nosso dia a dia é programação. Nosso dia a dia é programação. Eu acho que é diferente de uma programação, talvez, de implementação, de colocar uma plataforma no ar online, mas o nosso dia a dia é programação. Né? A gente, em algum momento eu comentei, né, que o machine learning, a gente tem aí algumas funções encapsuladas, mas até para você rodar uma função encapsulada, desculpa, eu usando Techniques, né? Assim, você tem uma linha de comando que facilita você gerar um resultado, um modelo, uma tabela. Mas ainda assim, você tem muito tratamento para fazer nos dados, então programação é o nosso dia a dia. Seja para gerar dados, seja para buscar algum erro, mas se ele tem já teve esse contato com a linguagem de programação, para ele transitar para as linguagens de programações mais utilizadas nas ciências de dados, né, o Python é o que está em alta, eu acho, é mais fácil. Quando você tem o conhecimento de uma linguagem, é mais fácil você transitar para outra. Sim, super concordo. Sim, super concordo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, só pronto. O Ramon falou que compreendeu, né? E ele, no final da pergunta dele, ele colocou, eu vou até juntar a dele com a que Michele também colocou. Ele pergunta assim, entender pouco de programação, limitando apenas a linguagem C++, dá para se entrar no mercado? E aí Michele fala que, pensando em ciência de dados, a linguagem de programação que ela mais vê é Python e R mesmo. Consideram como as mais importantes nessa área? Acho que a que está mais em alta hoje é o Python. Mas não é a única e já tem outra batendo aí na porta que chama Julia. Eu ainda não usei, mas eu já vi aí nas divulgações, né, nos artigos, falando do Julia. Então, eu acho que a questão é que, quando eu comecei, no mestrado eu programei em R, acho que a Rê também, programamos em R. Então, R era uma coisa do passado. E de repente ele está em alta agora. Eu aprendi SAS, que era a linguagem do momento, na época em que eu estava concluindo o mestrado, era a linguagem alta. Hoje já não é tanto, já é o Python. Então eu acho que a questão é conhecer bem uma linguagem para que você tenha essa facilidade para transitar por outras. Por exemplo, o R e o Python é muito parecido. Tem as suas particularidades, mas é muito parecido, que é uma linguagem direcionada ao objeto. Já o SAS não, é uma linguagem in procedures, então é uma linguagem muito específica que você tem que ter conhecimento. Então, essas linguagens direcionadas ao objeto, se você conhece bem uma delas, você permeia, não facilmente, né, mas você vai ter uma facilidade maior para transitar por outras linguagens. Porque é a questão da lógica de programação, né? Elas são Isso. iguais praticamente entre todas as linguagens, o que muda é a síntese, né? Então, que no R você faz de um jeito, no Python você faz de outro, mas a lógica da programação é a mesma, né? Então, quando a gente fala de se especializar, você fala assim, manjar bem uma linguagem de programação vai te abrir outras portas para outras. Eu tive na graduação C++, deve C++, C++, uma outra que era muito antiga, mas eu não me lembro agora o nome. Então é o que a Rê falou. Pascal, isso, Pascal. Eu estudei isso aí. Entregou. Pascal entrega, né? Entrega a idade, né? Pascal e Fortran entrega todo mundo. Então, só reforçando o que a Rê falou, você ter o conhecimento da estrutura, né? Da linguagem de programação, aí depois é mais fácil. Bem, a gente tem uma última pergunta aqui de Camila, né? Eu acho que se vocês tiverem mais perguntas, quem estiver aí participando, podem mandar, que depois a gente encaminha para o e-mail das convidadas. Por favor, Mas é a última, né? Camila pergunta, vocês duas têm formação e mestrado em estatística. Gostaria de saber como adquiriram conhecimento de programação e técnicas de machine learning, se de forma autodidata ou viram no curso de estatística, e se faz falta uma formação mais robusta em ciência da computação. Pode ir, senão eu vou sempre de primeiro. Eu fico até sem graça. Ok. Bom, sobre a questão dos conhecimentos de programação, eu, durante toda a minha graduação e o mestrado, usava muito R, né? Então, acredito que assim também, né? Nos cursos de estatística, até um tempo atrás, o R ainda hoje é o que mais predomina. Então,
o R, acho que boa parte dos alunos de estatística entende bem, né, o que vê ao longo durante do curso. Com relação às técnicas de machine learning, eu acho que uma das grandes vantagens do curso de estatística, né, que a gente estuda para analisar dados, né, desde o primeiro ao último semestre. Então, a gente vê desde as partes mais da análise exploratória, e a gente vê muita coisa de técnicas de machine learning ao longo da graduação, né? Então, são os algoritmos de clusterização, que estão aí dentro, né? Que são os modelos não supervisionados. Lá em análise multivariada, a gente consegue ver os modelos de regressão também que estão aí dentro, né? Que são os modelos lineares generalizados, essas coisas. Muitos modelos, tipo, por exemplo, XGBoost, Random Forest, eu não vi na minha graduação, né, no mestrado, e tive que aprender por conta própria, e faz parte da nossa vida. Daqui a um tempo vai surgir outros modelos, e é assim, a gente vai ter que aprender. E com relação se faz falta uma formação mais robusta em ciência da computação, eu confesso que eu senti muita falta, principalmente quando eu comecei a trabalhar, eu vi muito pouco SQL durante a minha graduação, né? Eu tive uma disciplina de banco de dados, mas foi bem coxa, assim, enfim, aconteceram várias coisas. E a parte de SQL mesmo, de entender, de chegar lá, olha, vamos fazer entender o processo de ETL, manipulação, extração de dados, eu senti muita falta disso. Mas enfim, fui aprendendo na marra quando eu comecei a trabalhar, né? E sim, acho que é isso. Eu concordo com a Rê. Eu acho que eu também senti falta disso na grade do curso, mas a gente ter uma disciplina que a gente pudesse trabalhar melhor a parte de TI mesmo. Eu acho que falta. Não só no mestrado, como na graduação, eu senti falta. Bom, meninas, antes da gente... Agora a gente vai ter um sorteio de um brinde, né, para os inscritos. Enquanto a Eline faz o sorteio, eu queria já que vocês pensassem uma mensagem, né, de encerramento com sugestões para quem quer trabalhar com ciência de dados, especialmente para as mulheres, né? Então, enquanto vocês pensam aí, a Eline vai fazer o sorteio. Bom, meninas, enquanto elas pensam um pouquinho, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam ver o sorteio e eu vou mostrar também o kit que vai ser sorteado. Aqui está a foto, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Então, me dê um retorno. Pronto, uma caneca, um mousepad, uma bolsa do I. Aí, para fazer o sorteio, eu vou usar um site, né, que faz o sorteio aleatório, né, eletronicamente. A gente teve 101 inscritos, não foi isso? Então, eu vou sortear um número entre 1 e 101. Número 30, eu preciso que vocês... Eu não estou com a lista. Quem pode me dizer? Dani, você pode me dizer quem? Gisele Carvalho. Carvalho. Gisele? Deixa eu ver se está aqui. Não. Não, faz outra. Então, vamos fazer outra. Vamos lá novamente. 98. Quem foi, Dani? Maria Júlia Freitas. Deixa eu ver se ela tá. Tá. Júlia Freitas. Ótimo. Então, Júlia temos Freitas aí a foi o primeiro ganhadora. Pronto, Júlia, aí você pode entrar em contato com uma da gente para a gente ver como é que vai fazer a entrega. Tá bom? E aí, Renata, deixa sua mensagem para a gente. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Para mim foi muito gratificante participar aqui com vocês desse evento. Eu gostaria de dizer assim que para quem tem interesse de ingressar na área, se você ainda está na universidade, aproveitem todos os recursos que a universidade dá para os alunos, né? Sejam as monitorias, sejam os programas de extensão, são centro acadêmico, PET, empresa júnior, estágio, porque tudo isso vai te agregar experiência, não só a parte técnica que vai melhorar, mas a questão de
habilidades pessoais também, de como lidar com pessoas, porque qualquer trabalho a gente precisa saber lidar bem com pessoas, né? E para as meninas que têm interesse, né, que gostariam de ingressar na área, existem alguns, como é que se chama? Não é projetos, são... Não sei se vocês conhecem a plataforma Meetup, né? Lá tem vários... Hoje, com a pandemia, né, muitos eventos presenciais se tornaram online, então eventos que são em São Paulo, em qualquer canto você pode assistir. Existem muitos meetups em ciências de dados, e existem alguns que são voltados para mulheres, né? Tem um que eu já participei várias vezes e recomendo, que é o R-Ladies. O R-Ladies, eles, na época que era presencial, elas faziam oficinas, né? Então, eu já participei de oficinas de R Markdown, que passa a tarde toda, eu aprendi muito com elas, são meninas fantásticas, que estão lá para ajudar outras mulheres, né, que querem ingressar nessa área. Tem um PyLadies também, que são esses meetups exclusivos para mulheres. Tem alguns que não me vêm à cabeça agora, esses dois são os que eu mais acompanho, mas eu recomendo fortemente para as meninas que querem aprender a programar, elas ensinam a programar, e o público-alvo são mulheres. E é isso. Tipo assim, a gente é capaz de fazer qualquer coisa que qualquer outro homem faria, né? Tanto na área de ciência de dados, engenharia, seja o que for, né? Que não sejam questões biológicas que impedem de não fazer, mas a gente é capaz de qualquer coisa. Muito bonito. Obrigada, gente. E parabéns, Júlia, pelo sorteio. Posso ir na sequência? Pode sim. Então tá bom. Primeiro, parabéns aí para a Júlia, que foi a ganhadora. Eu acho que a Rê falou muito do que eu diria, então faço as palavras dela as minhas. Então, tem uma colega minha e da rede mestrado, a Juliana Escudilho. Ela tem um curso de ciências de dados, e é um curso, eu acho que talvez se encaixe bem no que a gente está falando aqui. Se vocês quiserem, bom, Sirdemia só tem poucas, né? Então, acho que é fácil vocês me acharem. É Fly, obrigada, Rê. Fly, Inteligência Artificial. É dessa nossa amiga, né, Fly Inteligência Artificial. Ela oferece cursos e, dependendo de que momento que você está da carreira, eu acho que pode agregar, né? Estou fazendo uma propaganda gratuita mesmo, mas é porque eu acredito, é um merchan, mas é porque eu acredito que possa ajudar, e eu acho que eu separo igual a Rê separou, né, para quem está na graduação e para quem já está no mercado de trabalho, mas de repente quer fazer uma transição de carreira, né. Para quem está na graduação, acho que a Rê já deu bons recados aí, mas eu queria dar um recado assim, não tão técnico, né, mas assim, quando a gente está na graduação, às vezes é um momento ingrato, né, então, faça desse momento de uma forma em que você tenha orgulho de olhar para trás e falar, poxa, foi muito legal tudo que eu fiz, tudo que eu ralei, para que vocês possam um dia estar aqui contando essa história, sua trajetória. Então, façam de uma forma que vocês sintam orgulho de contar, tá? Independente se vão vir as reprovações ou não, não se apeguem a isso, não tenham, eu tinha muita ansiedade de me formar, então não tenham, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, só sigam uma trajetória que vocês tenham orgulho de contar. Para quem quer para a área de dados, reforço o que eu falei, começar com a questão da linguagem de programação. Tem muitos cursos gratuitos, e aí eu digo aqui, volto a falar dessa escadinha, então você pode fazer de diversas formas, pode ser em plataformas gratuitas, através de artigos, se você for um autodidata, é ainda melhor, mas eu colocaria sempre nessa escadinha, conheça uma linguagem de programação, depois faça um curso básico de análise de dados, isso vai te dar muita base, vai te facilitar para o próximo passo, que é falar aí de modelos e machine learning, tá? O modelo mais famoso e mais utilizado no mercado é a regressão logística, então, para facilitar aqui vocês, cursos de modelos de regressão logística pode ajudar bastante, e depois machine learning. Então, eu colocaria nessa escadinha para quem quer. E para as mulheres, eu queria dar aqui um recado, eu espero que eu tenha um pouquinho mais dos minutos que eu gostaria de falar, mas é assim, a gente enfrenta muito preconceito, eu acho que o fato da gente estar aqui hoje falando sobre carreira que antes era majoritariamente masculina, isso já é um grande passo, já é uma mudança enorme, então eu fico muito feliz, eu vejo que o meu papel, sendo aí de uma geração mais velha, é pavimentar o caminho para vocês, eu espero que eu esteja fazendo isso, eu espero que um dia eu possa ouvir, eu contar para alguma menina mais nova e ela nem saber do que eu estou falando, porque isso não é mais uma questão, e se vocês enfrentam preconceitos,
não deixem que isso te barre, não deixe que isso, você chegar num ambiente majoritariamente masculino, não deixe que isso te impeça de continuar crescendo, busque a sua rede de apoio. E, para finalizar, sejamos redes de apoio, mulheres entre mulheres. Vamos ajudar aquela amiga que está precisando de um apoio emocional, vamos ajudar aquela amiga, eu não sou mãe, mas gosto de ter aí um momento de ajuda para as minhas amigas, a pandemia não permite, mas você pode fazer diversas coisas pelas suas amigas mães, ir lá e ajudá-las, aliviar um pouco a carga delas, você pode ajudar também, sempre, infelizmente a gente tem aí um machismo estrutural, que a gente fala sem perceber. Então, esteja aberta quando alguém for te dar um feedback de que, de repente, você foi machista, usou um termo machista. Então, é mais fácil a gente apontar o dedo, mas quando alguém também vier te dar um feedback, esteja aberta e está tudo bem. Infelizmente, é da nossa criação, é da nossa cultura, mas a gente está aqui para melhorar. Então, eu finalizo deixando que a gente continue sendo rede de apoio umas para as outras. Obrigada, gente. Meninas, e assim, vocês terem disponibilizado uma tarde de sábado de vocês para esse momento com a gente, com certeza vocês já estão trabalhando nessa rede de apoio, né? E assim, podem ter certeza que essa fala de vocês hoje, com certeza vai ter tocado alguém que participou desse evento aqui, né? A gente tem feedbacks muito positivos desses nossos encontros aos sábados, né? A gente começou de uma forma muito acanhada, sempre com a meta de um público bastante acanhado, porque a gente queria prezar por quem participasse realmente saísse impactado de alguma forma, certo? Seja homem ou mulher, tá? E assim, realmente essa contribuição de vocês é muito importante para esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que isso é uma consolidação de uma rede, sim. Tá? Desde já agradeço demais a disponibilidade de vocês, espero que a gente tenha outras oportunidades de interação no futuro. Eu estou à disposição. Por aqui. É um prazer, de verdade. Foi muito bom essa tarde com vocês. Para a audiência, a gente agradece a participação, o envolvimento por meio das perguntas. A gente vai providenciar o envio dos certificados, né, Dani? Desse e do outro envia por e-mail, né? E é isso, da minha parte é isso, agradeço novamente e vou passar a palavra para a Georgina, que vai fazer o encerramento. Boa tarde, meninas. E a foto, não esquece. É o print. Eu hoje estou bem quietinha aqui, eu estou bem concentrada numa atividade aqui da gente para submeter os nossos feitos do ano de 2020 para tentar conseguir um prêmio, para dar mais visibilidade ainda para os trabalhos do grupo, né? Mas eu fiquei bem quietinha aqui, vibrando com as palavras de vocês. É muito legal. Sempre que a gente se reúne uma vez por mês, normalmente no final de cada mês, e recebe nossas convidadas. É muito inspirador ouvi-las falar, e hoje não foi diferente. Eu acho que hoje foi muito legal, foi até novo para a gente, porque a maioria aqui do público e até do nosso grupo são engenheiros, então existem até certas questões que a gente tinha com relação à profissão de vocês, e que hoje vocês tiraram nossas dúvidas, né? Ou pelo menos a gente iniciou um link de contato para poder tirar as possíveis futuras dúvidas e montar essa rede que você falou tão bem aí, Sirdeme. A gente também é muito a questão dessa rede de contato, né? A gente sabe o quanto a questão da representatividade importa, e a gente sente muita falta de conhecer sobre a profissão de vocês, não só com relação a profissionais homens, mulheres, mas também com relação a profissionais homens. Eu mesmo não conheço um estatístico homem, que dirá mulher, então foi muito, muito, muito legal, assim, assistir vocês falando e saber saber um pouco mais de estatística, do curso de estatística, do trabalho que o estatístico faz, e ver duas mulheres tão jovens assim, tão apaixonadas pelo que fazem e inspiradoras falando aqui para a gente. Então, foi muito legal, e foi muito massa que, além de vocês trazerem a questão técnica, também trouxeram a questão humana,
né? Falando sobre saúde mental e tal, que também é um ponto que a gente gosta de levar em consideração. Inclusive, nosso primeiro evento do ano, no nosso primeiro evento, tivemos uma psicóloga falando sobre a saúde da mulher da área de tecnologia, né? Então, assim, acho que a gente está super em sintonia. Estou toda arrepiada aqui. Muito, 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 foi muito legal. Espero que esse seja o primeiro de vários encontros e um dia esperamos encontrá-las pessoalmente. Gel, deixa eu te interromper rapidinho aqui. O pessoal do RH da Porto Seguro entrou em contato comigo porque já está querendo fazer parceria? Questão de indicação de profissionais para trabalhar com eles lá. Estamos juntos, ó. Estamos abertos a qualquer proposta. Enfim, então queria agradecer ao público que ficou todo aí em massa assistindo. A gente fala, não tinha como não ficar, né, meu povo? Foi bom demais. A vocês, principalmente, em especial, por estarem aqui com a gente, terem tirado um momento no final de semana que podiam estar com a família e tal, mas estão aqui com a gente, então, assim, nos toca muito. Georgina, muito obrigada. Hoje eu não queria estar em outro lugar que não aqui com vocês, de verdade. Foi muito bacana. Obrigada. Esse era o momento ideal para dar um abraço. Sim. Então, gente, muito obrigada. Estamos encerrando agora nosso evento. Bom final de semana. Se cuidem. Fiquem em casa se puderem. Tudo de bom para todo mundo. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, gente.